Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando da demonstração do resultado do exercício DRE. Então, em que consiste esta demonstração? Esta demonstração, num determinado momento, ela vai apresentar o resultado econômico e financeiro da organização, se a organização teve lucro ou prejuízo. Então, a DRE, pessoal, ela tem esta característica, tá? De realmente, tá? De apresentar se a organização teve lucro ou prejuízo. Então, vamos entender como é que funciona a DRE, como é a apresentação dela, tá, pessoal? Da DRE. Então, ela consiste assim, olha só. Ela é uma demonstração do resultado que apresenta em forma resumida as operações realizadas pela empresa. Ou seja, que operações são essas? São as atividades operacionais, como venda de mercadoria, prestação de serviços, tá? Tudo durante o seu exercício social, ou seja, demonstrar de forma a destacar o resultado líquido do período, ou seja, aquele lucro no final do exercício, ou seja, quando é o exercício social? De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, a sua finalidade, olha só qual é a finalidade da DRE, é apresentar o resultado econômico de um empreendimento em um determinado período. Ou seja, quando a DRE ela demonstra esse resultado econômico em um determinado período, nós estamos verificando se aquela organização teve lucro ou prejuízo. Então, esta é a finalidade da DRE, né? Verificar se aquela organização teve um lucro ou prejuízo. Então, a DRE ela vai te dar essas características, ela vai te conduzir. Então, olha só, ele também é conhecido como demonstrativo de lucros e perdas, tá? Ou seja, pessoal, aí que são contabilizados os valores das receitas e despesas. O que é que nós entendemos por receita? Todo o ingresso de recursos, tá? Venda de produtos, venda de serviços e todas as despesas que administrativa, financeira, de vendas, cujo saldo ao final deste período ele é transferido para a conta de lucros retido no patrimônio da empresa, ou seja, no final eu vou apurar se a minha empresa teve lucro ou prejuízo. Ou seja, pessoal, este valor do lucro líquido, após as deduções de imposto, imposto de renda, que é 15%, a contribuição social sobre o lucro líquido, que é 9%, nós teremos o retorno para os acionistas, né? Ou seja, a compensação, porque todo empreendimento, pessoal, ele é plausível de risco, né? Ou seja, qualquer participação de negócio, ela é passível de risco, claro. O investimento lá do gestor ele é realmente passível de risco. Ou seja, aí nós temos a fórmula para nós acharmos receitas menos despesas é igual ao lucro do exercício. Claro, para nós compormos esse quadro, nós vamos precisar da DRE no passo a passo, que foi o material que eu postei aí para vocês. Então, no passo a passo, nós vamos ver que receitas menos despesa vai me dar igual lucro líquido, né? E aí eu tenho que ter, quem é o demonstrativo de resultado? Olha só, a minha receita, ela aumenta o meu patrimônio líquido, ou seja, ela é acréscimo ao meu patrimônio líquido. Já a minha despesa, ela diminui o próprio patrimônio, o nome já diz despesa, ela vai reduzir o meu PL, ou seja, o meu patrimônio líquido. Então, as contas de receitas e despesa, denominadas contas temporárias, porque elas são as contas de resultado, os seus valores são zerados no final de cada exercício contábil, ou seja, o que eu tenho de despesa em 2019 e o que eu tenho de receita em 2019, no final do exercício, eu zero essas contas. Por isso que elas são chamadas de contas, tá, temporárias. E aí, como nós já falamos pelo regime de competência, ou seja, ele diz que toda a demonstração do resultado, pessoal, independente das receitas, dos seus pagamentos e dos seus recebimentos, elas são computadas pelos seus valores de entrada, bem como as despesas, independente dos seus pagamentos, tá? Elas são computadas pelos seus valores na hora que aconteceu. Ou seja, por isso que nós chamamos de regime de competência. E aí nós temos as receitas de venda, pessoal. Toda DRE, ela possui uma receita de venda, ou seja, é o faturamento da empresa. Ou seja, é o valor total da nota fiscal, da fatura, da prestação de serviços, isso que é.
E aí nós vamos deduzir quem? Os nossos impostos sobre vendas, né? Ou seja, aqui no Pará nós temos o ICMS, que é 17%. Né? Então, toda a receita de venda ela é diminuída. E aí nós vamos ter que a nossa ROL, Receita Operacional Líquida. Ou seja, como é que nós encontramos a ROL? Receita de vendas menos as deduções, que pode ser também vendas canceladas, vendas devolvidas, tá? Tudo isso são tipos de deduções que nós temos que sempre estar deduzindo da nossa receita de venda. Então, este é a nossa primeira composição da DRE para nós encontrarmos a ROL, Receita Operacional Líquida, ou seja, receita de vendas menos as deduções. E aqui, pessoal, uma estrutura da DRE, tá? Como é que ela funciona, ou seja, as despesas, demonstração do resultado do exercício, ou seja, aí nós temos vendas brutas, das deduções de IPI, ICMS, ISS, deduções, abatimentos. Então, tudo isso para nós encontrarmos a nossa ROL. E depois nós vamos abater do nosso custo da mercadoria vendida. E aí nós vamos achar o nosso o quê? O nosso lucro bruto, pessoal. Por que nós vamos achar o nosso lucro bruto? Porque ainda não deduzi as despesas, por isso o nome é lucro bruto. Eu ainda não deduzi as despesas de vendas, as despesas administrativas, as despesas financeiras. A gente pode dar vários exemplos de despesa administrativa, como pagamento de aluguel, compra de material de expediente, pagamento de salário, pagamento de energia, telefone, internet, honorários advocatícios, salário dos colaboradores. Então, tudo isso são despesas administrativas, são despesas do dia a dia da organização, tá? E as despesas financeiras são o quê? São pagamento de juros, tá? São variações cambiais, são equivalências patrimoniais, tá? Participação societária. Então, tudo isso são despesas financeiras. Tá? Já despesas com venda é todas aquelas despesas que têm a ver com a comercialização do produto. Por isso o nome é despesas de venda. Tudo aquilo que tem a ver com o meu produto está sendo comercializado. Tá? Como é que ele está sendo vendido? Então, pessoal, o que nós tínhamos hoje a falar da nossa demonstração de resultados que a DRE é exatamente isso. Como é que ela é composta? Como é o seu passo a passo para a sua construção? Tá? Então, pega o teu material que nós postamos, lá tem 4 passos para realmente nós ter um exercício bem prático lá que nós estamos fazendo ele passo a passo para você se apropriar de como é que se desenvolve a demonstração do resultado do exercício. Tá ok, meus queridos? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.